A nossa conversa de hoje à noite, nós vamos nos basear num texto onde não vamos falar de cura, não vamos falar de nenhum milagre, de nenhuma libertação, poderíamos falar, mas nós vamos falar de um texto muito delicado, porque esse texto define a minha e a sua relação com Jesus Cristo. Não estamos falando apenas da sua relação com Jesus enquanto igreja, mas de uma relação mais profunda ainda. E esse texto não foi ideia do pastor Zé Roberto, não foi minha ideia, não foi de ninguém da liderança da igreja. Foi ideia do próprio Jesus. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, destacando apenas o verso de número 8 que Jesus disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos ler juntos novamente? Meu Pai é glorificado de vocês muito, e assim serão meus discípulos. A conversa aqui gira em torno da minha e da sua vida dar frutos. A conversa não gira em torno de quantas vezes você vem na igreja, quantas vezes você lê a Bíblia, do que você gosta ou do que você não gosta. Jesus Cristo nos convida a entender que existe uma dupla aprovação na evidência do discipulado. A primeira é glorificar a Deus, é honrar a Deus. Acabamos de cantar que dele é o reino, a glória, e essa glória passa pela minha e pela sua vida, quando a gente testifica de que somos discípulos, dando frutos. Bons discípulos de Jesus Cristo, homens e mulheres que entenderam a cruz do seu Senhor, dão frutos. Homens e mulheres que professam a Jesus como Senhor e Salvador, dão frutos. É muito gostoso vir à igreja, cantar, adorar. É muito gostoso trabalhar na igreja em várias frentes de trabalho, uma mais gostosa que a outra. É especial demais estar com os irmãos nos eventos, nos encontros, nos trabalhos. Mas ainda é mais especial quando nós somos reconhecidos pelo próprio Cristo Jesus, não apenas como membros de igreja, mas como homens e mulheres que tomaram sobre si a cruz do seu Senhor, e essa cruz é tão nossa, que a gente reproduz a vida do Senhor, fazendo discípulos para a glória de Deus o Pai. Nós estamos falando de uma outra prateleira de vida com Deus, irmãos. Porque quando Jesus Cristo disse isso, já haviam falsos mestres, já haviam falsos messias, e era muito comum que esses faziam com que os seus seguidores vivessem num grupo tão fechado, e a história conta, em toda a história da religião, que muitas vezes esses grupos fechados, eles não compartilhavam a informação que tinham, bem como às vezes alguns grupos se suicidavam, tentando homenagear a Deus, porque a verdade tinha que morrer com esses grupos. Há relatos disso na tradição, mas Jesus Cristo não disse isso, ele disse o contrário. Você mostra que é minha discípula, você mostra que é meu discípulo, quando você, de uma maneira muito clara, faz através da sua vida a revelação da grandeza de Deus na vida de outras pessoas. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês, e aqui Jesus Cristo não economizou nas palavras, darem muito fruto. Gente que anda com Jesus há mais tempo tem que ter o santo desejo de propósito e de coração em dar muito fruto que glorifica a Deus Pai. Por que Jesus Cristo disse isso? Porque o discípulo é um aluno. O discípulo é alguém que tem uma amizade espiritual tão grande com Deus, que ele aprende de Cristo Jesus,
e passa para as outras pessoas. Ele aprende tudo que em Cristo Jesus Deus trabalhou em sua alma, Deus através de outras pessoas o direcionou, Deus o encorajou, e essa pessoa então é um eterno aprendiz da bondade, da fidelidade, da graça de Deus. Um discípulo é um constante aprendiz do que Deus tem, mas não é aquele aprendiz que guarda com ele é um aprendiz que repassa. E nós temos que falar sobre isso, porque discípulos são discipulados. Alguém abriu uma Bíblia para mim, alguém andou junto com você, alguém comeu contigo e comigo, enquanto este alguém reproduzia em nós o caráter de Cristo, e nós que chegamos a ser discípulos, é porque nós fomos discipulados. Ninguém aprendeu o evangelho do dia para a noite sozinho. O próprio apóstolo Paulo ficou isolado na Antioquia 3 anos, aprendendo de Cristo Jesus, e do próprio Jesus. Então eu e você somos pessoas que temos tido a graça e a misericórdia de ter outras pessoas de Deus investindo em nossas vidas, amém? Outros homens e mulheres sentaram conosco, puxaram nossa orelha, oraram com a gente, quando a gente achava que não sabia orar. Pessoas que nos trouxeram à igreja, nos levaram a acampamento, pregaram, estudaram Bíblia com a gente. É assim que nós nos formamos discípulos. Discípulos existem porque um outro aluno que tem muita amizade com Deus, investiu dessa amizade também nas nossas vidas. Porque discípulos não apenas são discipulados, mas discípulos discipulam a outros. Quem foi treinado por Jesus e pelos alunos de Jesus, agora também ensina outras pessoas a fazerem o mesmo. A igreja cristã celebrou a ceia, batizou, baseado no que viu Jesus fazer. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, na segunda carta, capítulo 2, olha Timóteo, o que você ouviu, viu em mim, e ouviu de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinem a outros. Paulo diz, essa tocha tem que passar de mão em mão, como a corrida do bastão. Paulo ensinou a Timóteo, Timóteo ensinou a homens idôneos, esses homens idôneos a outros, esses outros a outros, que chegou até nós, glória a Deus. Mas essa tocha não pode parar na gente. Esse fogo não pode se extinguir em nós. Nós temos a consciência e a missão de passar isso adiante. Amém? Cada amém que você fala, você está arrumando para a sua cabeça, tá bom? Estou deixando você diante de Deus. Eu vou dar um exemplo mais simples. Veja, querida igreja, veja se vocês concordam comigo. Às vezes eu fico pensando umas coisas, né? Dá para chamar de pescador quem nunca pescou um peixinho só? Sim ou não? Dá para chamar de pescador gente que nunca gosta de sentar na beira do rio, que não entende nada de mexer nas talhas de pesca, gente que nunca segurou a vara, que sentou no rio? Dá para chamar assim alguém de pescador? Sim ou não? Não. Dá para chamar de discípulo gente que nunca discipulou ninguém? Segundo o texto que a gente acabou de ler. Sim ou não? Não. Eu estava dizendo hoje de manhã, né? Eu estou descobrindo isso aqui em Americana. Começando do nosso querido pastor sênior, passando por outros irmãos da diretoria, da liderança da igreja. Ou a barada que gosta de pescar. Essa igreja tem pescador. Da verdade ainda. Eu nunca fui pescar com essa gente, porque eu não tenho paciência, eles nem me convidam. Eu ficar quieto na beira do rio, você está louco. Me dá um livro que eu ganho mais o tempo. Né? Porque, você concorda comigo? A pessoa que vai pescar, a gente espera que ela se envolva com a talha, com aquele monte de pecinha de ferrinho, cavara, mulinete. Tem uma coisa que me faz detestar pescar. Eu tenho nojo de pegar isca. Eu tenho nojo. Não é comigo, gente. Vem cá enfiando a mão em terra para pegar. Ah, para, velho. Aí tem o pessoal que compra umas iscas mais artificiais, mais produzidas. Está um pouquinho melhor.
Mas você não pode chamar de pescador gente que não se envolve com a pescaria, gente que não tem paciência de sentar na beira do rio, gente que não tem atenção para ficar olhando a hora que o peixe puxa, né? Porque tem isso também, né? A hora que o peixe dá um sinal, você tem que ir. E eu não tenho essa paciência de ficar olhando para o nada, parado. Eu já fui pescar de tarrafa, em alto mar, é uma benção. Você puxa a rede e o peixe pula no barco. Glória a Deus, assim, de monte. Garante o almoço, o janta e o dia seguinte. Agora, eu fico pensando cá com os meus botões, que quando pescadores não pescam, e tem uns que não pescam, aí passa no frigorífico e traz. Eu fico pensando que quando pescadores não pescam, temos dois motivos básicos. Ou eles não sabem pescar, concordam comigo? Ou eles não estão indo pescar. Porque se eles sabem pescar, e se eles estão indo pescar, o resultado é o quê? Peixe na rede. Eu quero pensar que, ou ninguém me ensinou a ser discípulo, e eu preciso aprender a ser discípulo para discipular as pessoas, ou eu não estou indo atrás das pessoas, por ignorância, por desobediência, e não estou sendo um bom discípulo de Jesus, porque Jesus disse que tornaria os seus discípulos em pescadores de homens. E se a nossa rede está vazia, tem algum problema na história. Eu queria pensar com você então hoje à noite, o que leva alguém, o que me leva a frutificar, o que me leva a ter frutos que glorificam a Deus Pai, o que leva um cristão, uma cristã, um homem, mulher de Deus, jovem, adolescente, velho, adulto, solteiro, casado, rico, pobre, a ter pessoas que seguem Jesus por causa dele, por causa dela. A primeira coisa que me faz enxergar gente que frutifica, gente que tem discípulos, antes de tudo, é a consciência do poder do testemunho. Diga comigo, consciência do testemunho. Consciência do poder do testemunho. Porque o seu testemunho, meu querido, minha querida, é poderoso. Você não valia nada. Você era um candidato ao fogo do inferno. Nem o diabo gostava da sua vida. Pois Jesus foi lá e buscou você. E agora você é um filho, uma filha de Deus. Aleluia! Não tem aqui um testemunho poderoso, sim ou não? Não tem aqui algo de especial da parte de Deus? Mas por que a gente não valoriza isso? Porque a gente perdeu a consciência da graça e da bondade de Deus. Quando a gente dá o nosso testemunho, basicamente ele é esse: eu não valia nada, eu era um candidato ao inferno, a minha vida nem o diabo queria, mas Jesus veio até mim, Jesus tocou meu coração, a história da graça e do poder de Deus fez todo sentido, e morre em mim um velho homem, nasce em mim um novo homem, para a glória de Deus. O mundo lá fora ainda não entendeu essa mensagem. Por isso Deus usou a sua vida, a sua salvação, a sua história, para pescar outros homens e mulheres. Foi assim com os primeiros discípulos de Jesus. O livro de Atos, lá no capítulo 4, estavam proibindo de se falar no nome de Jesus. Quando Pedro e João apareceram, o texto bíblico é claro em dizer que, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aleluia. Pedro, João, homens comuns, gente que nós poderíamos dizer talvez semi-alfabetizada, mas por terem estado com Jesus, se tornaram aos olhos da sua sociedade homens especiais. Quem anda com Jesus não é uma pessoa comum, aleluia.
Quem anda com Jesus se torna alguém consciente do sobrenatural, consciente da vida eterna, consciente das grandezas de Deus. E gente assim não pode deixar de falar do que viu, do que ouviu, do que aprendeu do poder de Deus. Você não é comum. Você está nesse mundo de passagem, você é peregrino nesse mundo, você é um embaixador do reino de Deus, que anda nessa terra, proclamando aquilo que Deus fez na sua história. Não deixe nunca ninguém dizer que o seu testemunho é uma coisa comum. Eu me lembro de uma vez na igreja que eu trabalhava em Campinas, nós convidamos um irmão que tinha tido envolvimento com o narcotráfico, e ele veio para Jesus mais velho, e esse homem tinha um testemunho de muita transformação. E um dia o nosso amigo Rogério Teixeira falou assim: é engraçado, Oswaldinho, a igreja para ouvir às vezes só quem já andou lá no fundo do poço. Eu falei: e qual é o seu testemunho? Ele falou: você abre para eu dar meu testemunho? Eu falei: abro. Falei: gente, semana que vem o Rogério vai dar o testemunho dele. E o Rogério é um daqueles rapazes que cresceu na igreja, nasceu na igreja, veio da igreja, passou a adolescência na igreja, envelheceu na igreja. É aquele moço que você imagina assim: Rogério sempre foi de Jesus, até o dia que o Rogerião abriu a boca. E a hora que o Rogerião abriu a boca, até a diretoria da igreja fez assim. Porque a grande transformação que Deus faz não é onde eu andei, onde eu fui, mas como é que o meu coração era ruim e a graça de Deus alcançou este coração. Talvez você viveu a sua vida na igreja, mas precisa se converter hoje, em nome de Jesus. Porque você só vem para a igreja, mas transformação, e isso só quem pode fazer é o doce Espírito de Deus. A gente fala de transformação porque Jesus andou no meio de gente que não gostava dele. Pedro e João andaram com gente que não gostava dos crentes. Tinha um grupo que não gostava de judeu, eles eram samaritanos. E um dia Jesus andou numa aldeia samaritana, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 4. E Jesus falou só com uma mulher daquela aldeia. E aquela mulher, Jesus falou do coração dela, um coração bem bagunçado na sua vida social, sexual. Mas Jesus rompeu todas as barreiras para falar aquele coração, e aquela mulher foi tão transformada, que ela voltou para a sua vila de samaritanos, e no Evangelho de João, capítulo 4, verso 39, diz que muitos samaritanos daquela cidade, creram em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. E a mulher disse: ele, Jesus, me disse tudo o que eu tenho feito. Um testemunho de gente que sabe que Jesus olha para a sua vida. Um testemunho de gente que sabe que Jesus olha para a sua história. Um testemunho de gente que sabe que Jesus olhou a despeito dos seus pecados, da sua maldade, da sua ignorância, da sua teimosia. Um Jesus que olha no coração da gente. E o dia que Jesus olha para o coração da gente, a gente só tem que mudar para a glória de Deus. A aldeia inteira, a cidade inteira de samaritanos passou a crer em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. A sua escola pode mudar, o seu ambiente de trabalho pode mudar, os seus vizinhos podem mudar, por causa do seu testemunho de saber o que Jesus fala de você agora. O seu testemunho é poderoso, irmão. Não é só de quem foi narcotraficante, de quem assaltou banco, de quem isso ou aquilo. O seu testemunho é poderoso para a glória de Jesus. Porque só você sabe como a graça de Deus atuou em você. Nós olhamos para esta igreja do primeiro século e vimos que eles não tinham data show, não tinham templos, eles tinham o quê? O testemunho. Uma vida transformada. Um Pedro que ora foi covarde e agora é corajoso. O evangelho chegou até nós por causa do testemunho dessa gente. E essa gente frutificou discípulos, não apenas por causa do poder do testemunho, mas também por causa da sua obediência. Talvez você ache que você não leve jeito para falar de Jesus. Talvez você ache que você não tem jeito para proclamar por Jesus. Eu estou te convidando a proclamar Jesus sem jeito mesmo.
Eu estou te convidando a falar do seu amor por Jesus, mesmo que você tenha toda a timidez do mundo, mas que você proclame a Jesus Cristo, no mínimo por obediência, para a glória de Deus. Amém. Jesus não nos deu a opção: se vocês quiserem, falem do meu amor. O grande e velho ide de Mateus 28, Jesus foi realmente direcionador àqueles que querem segui-lo. Ele disse de maneira clara: portanto, vão e façam. Isso não vai nascer naturalmente. Isso precisa de empenho, de esforço, de disposição. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinam esses discípulos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, essa ordem ainda continua valendo para a igreja pós-moderna. Nós ainda temos sobre nós a responsabilidade de perceber a graça que Deus derramou sobre nós e compartilhar essa graça. Fazer discípulos não pode ser para nós uma resposta mecânica, porque o pastor está pedindo, porque o pastor está lembrando, mas ser fruto da nossa relação com Deus. As pessoas que nós contatarmos devem sofrer o eco da nossa posição diante de Deus. Nós devemos expor a nós mesmos, o nosso coração. Eu acho lindo o que Jesus disse aqui, ó. Nós devemos ensinar aquilo que eu lhes ordenei. O que você aprendeu de Jesus? Qual é a ordem de Jesus que é boa para a sua alma, para o seu coração? É isso que você tem que compartilhar com as pessoas. Eu aprendi a amar a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus. Quando eu evangelizo alguém, não tem como eu não contar do meu amor pela Bíblia, por aquilo que eu aprendi. Eu preciso expor o meu coração, que outrora era desobediente, maldoso, malicioso. Eu preciso compartilhar as minhas dores, as minhas angústias, a minha dependência de Deus, porque eu ainda dependo de Deus. Fazer discípulos significa ouvir a luta que está no coração das pessoas, a angústia, o medo. É deixar espaço para o outro tirar dúvidas, é deixar espaço para o outro tirar aquilo que ele não entende de Deus para fora, e você explicar com amor, com respeito, com carinho. É abraçar pessoas no meio das suas lutas, das suas dúvidas, das suas dores. A gente não faz discípulo por WhatsApp, por rede social. A gente faz discípulo porque a gente dá a nossa vida para as pessoas, e as pessoas se envolvem, e a gente derrama sobre elas a mesma graça que a gente recebeu de Deus. Eu digo isso porque mais do que um desafio é uma obediência. Não precisa erguer suas mãos, nem tentar responder com a sua boca. Mas como pastor diante de Deus, eu tenho que fazer essa pergunta: onde é que estão os teus discípulos? Você que já anda com Jesus há 3, 4, 5, 10, 15 anos. Outro dia Noel me dizia de uns discípulos dele, que hoje são pastores lá em Minas Gerais. A Fran, dirigindo o louvor, ontem foi abraçada por uma jovem, para quem anos atrás, a Fran foi a primeira a falar de Jesus para ela, e ela ontem agradeceu a Fran. Bem ou mal, eu tenho alguns discípulos que estão espalhados hoje, servindo a Jesus em vários lugares. Quando você tiver que se apresentar diante de Jesus, e você tiver que responder sobre essa ordem que Ele te deu, onde é que estarão os teus discípulos? Eu digo isso porque evangelismo então tem que se tornar uma meta do nosso coração. Ele não pode ser apenas um programa eclesiástico. Eu louvo a Deus, já falei isso para o pastor Zé, a nossa igreja não tem um departamento de evangelismo. A nossa igreja não tem um diretor de evangelismo. Sabe por quê? Você imagina por quê, não? Porque todos nós somos chamados a fazer discípulos, amém? Quer matar o evangelismo da igreja? Coloca um diretor de evangelismo, acabou. A turma fala, ele que evangelize, ele que pregue. Eu já fiz minha parte, fez nada. Onde estão os teus discípulos?
Então, mais do que um programa de igreja, tem que ser um estilo de vida. Por quê? Porque você, meu querido, tem a capacidade no poder do Espírito Santo de gerar discípulos. Você diante de Deus é um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Porque Deus fez assim no começo da igreja, Deus fez assim em toda a história cristã, e Deus continua ainda hoje, usando os seus filhos para alcançar aqueles que ainda não conhecem. A gente não tem para onde fugir, a gente não tem para onde correr. Fazer discípulos é o nosso grande negócio para a glória de Deus. A gente pode fazer muita coisa na igreja, e o Senhor nunca vai nos cobrar o que a gente às vezes deixou de fazer. Mas fazer discípulos é nossa marca maior. Entrar na vida, na história, no destino de pessoas, de famílias e de nações. Foi assim que a igreja de Cristo chegou até nós. Olha o que diz o texto de Atos 2. Todos os dias, não era só no domingo, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, ou seja, o culto começava quando eles se reuniam, mas a adoração a Deus ia com eles para casa, o culto continuava lá em casa. Partiam o pão, juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa igreja cresceu não é porque eles ficavam fechados no templo. Essa igreja cresceu porque eles levavam Deus para casa, levavam Deus para a faculdade, levavam Deus para o trabalho, levavam Deus para a feira, levavam Deus para o shopping, levavam Deus para o futebol, levavam Deus para o esporte. Aonde eles iam, a alegria e a gratidão a Deus ia junto com eles. E aí o povo, olha o que diz o texto, eles contavam com a simpatia do povo. Agora, irmão, por gentileza, não confunda a simpatia com falar aquilo que o povo gostava. Essa igreja falava muita coisa séria, que o povo daquela época já não gostava. Não confunda a simpatia com fazer aquilo que caía na graça e no ibope do povo. Não. O termo grego relacionado à simpatia aí, é porque o povo vivia a coerência com aquilo que pregava, e pregava coerentemente aquilo que vivia. E o povo de fora gostava disso. O povo de fora olhava e falava: dessa igreja eu quero participar, essa igreja é interessante. E dia a dia, diz o texto, diariamente, na segunda-feira, tinha gente que tomava uma decisão por Jesus. Na terça-feira, alguém orava com alguém que tinha entregado o coração a Jesus. Na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, tinha gente declarando que Jesus é o Senhor da sua vida. Diariamente, não precisava nem ter culto, gente. Porque aquele povo levava a Deus para onde eles iam, e eles davam graças a Deus por isso. Ou seja, se eu pudesse resumir matematicamente, o que Deus precisa para fazer a operação de graça é da sua vida, é da capacitação do Espírito Santo que vem sobre a sua vida, e é contar com a simpatia do povo, da gente pregar o que a gente vive e viver o que a gente prega. E o resultado é o Senhor acrescentando gente no céu para a glória de Jesus. Gente, eu tenho muito bons amigos, eu gosto dos meus amigos, eu sou um cara de muitos relacionamentos. Eu não me imagino no céu sem os meus amigos. Meu pai não era um cara perfeito, mas por anos eu chorei enquanto eu não vi meu pai convertido a Cristo Jesus, porque eu não queria subir para o céu e não ter meu pai do meu lado. A minha filha já é batizada, e eu fico pensando em Deus, o que seria o meu coração se eu não tivesse a minha filha nos caminhos do Senhor, se eu não tivesse a minha esposa, se eu não tivesse gente que faz parte de quem eu sou. Nós estamos muito devagar, meus irmãos. Nós precisamos clamar, chorar, gritar diante de Deus pela vida dos nossos amigos, chorar pelos nossos familiares não crentes. Nós estamos muito calmos. Dia a dia tem gente se deprimindo, dia a dia tem gente
se suicidando, dia a dia tem gente sumindo da face da terra, sem conhecer Jesus como Senhor. E às vezes a gente vem para a igreja discutir sexo do anjo, que cor de parede que tinha que ser. Mas queira Deus que a partir de hoje, eu e você, vamos ter mais sensibilidade e clamar por vidas que ainda não conhecem a Jesus. Amém. Nós estamos aqui para isso. E a gente não precisa reinventar a roda não, gente. O sobrinho do Billy Graham, o Kevin Ford, escreve que o nosso evangelismo na era pós-moderna, ele é eficiente nos nossos relacionamentos. Quando a gente anda com o povo, quando a gente trabalha com o povo, quando a gente compra e vende com o povo, quando a gente sai com os vizinhos do lado para passear, para rir, para ir no cinema, brincar, é assim que o evangelismo hoje acontece. Ele tem uma frase que resume: através da demonstração diária, consistente e prática, de que o cristianismo funciona e de que o amor de Deus é real, relacionar-se com pessoas próximas, para que estas venham a descobrir a realidade de Deus e o amor dele na transparência e no amor do seu povo. Ou seja, o que ele está falando? É no dia a dia que eu mostro que esse negócio de cristianismo funciona. É quando eu chego no meu trabalho com a cara um pouco mais triste e alguém pergunta: quem que foi? E eu falo: olha, eu passei a noite orando pela minha filha que está doente, mas eu creio que Deus até amanhã vai curá-la para a glória de Jesus. Ou quando eu chego na minha vizinhança e um vizinho vê que alguém bateu no meu carro e fala: ih, vizinho, agora zoou, e você com aquela paz e temperança do Espírito Santo, domínio próprio, você fala: mas Deus vai me ajudar, isso aí não é nada, não tenho nem a moral de dizer como Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O vizinho vai olhar e falar: rapaz, você crê mesmo nesse Deus? Eu creio. Como é que você crê? E aí a conversa começa. E quando você vê, Jesus está entrando numa outra casa, numa outra história, numa outra família, mudando uma casa de inferno para céu, para a glória de Jesus. Não é difícil não. Deixa eu te dar um exemplo disso. Essa é a hora gostosa. Quantos aqui vieram a Jesus porque alguém falou de Jesus para você? Alguém andou, levanta inteira. Alguém te trouxe, seja alguém da sua família, levanta inteira. Alguém da sua família, alguém da sua casa. Olha, segura a mão. Olha ao seu redor, olha a quadrilha. Agora a segunda pergunta: quem aqui aceitou Jesus na primeira vez que falaram de Jesus para você? Alguém? Levanta inteira. Dá para contar. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. O que isso significa, Oswaldinho? É o seguinte: a maioria das pessoas não aceitou Jesus na primeira evangelização, tirando o Irsa, a Rosane e mais 3. A maioria de nós entrou em igreja, saiu da igreja, foi num filme, foi num... alguém orou, alguém chamou. É natural. Um dos institutos mais sérios de estudo cristão, o Filler, lá o Dr. Richard Price vai dizer que a maioria das conversões, ou seja, 80%, acontecem de maneira gradual. Apenas 20% dos cristãos tiveram uma conversão dramática, pontual. Ouviu de Jesus uma vez e se rendeu. E a maioria de nós? A maioria tentou entender. Depois não quis vir na igreja, foi ver um coral, aí alguém orou, aí teve um culto na sua casa, aí você caiu doente, aí uma outra pessoa orou, ou seja, foi de degrau em degrau, de fé em fé. Meus irmãos, minha mãe orou por mim mais de 12 anos, minha tia que era pastora orou mais de 15 anos, eu comecei a entender e querer entender Jesus no enterro do meu tio Arthur. Pensa naquele tio que não prestava. Pensa naquele tio que fazia tudo de errado. Esse meu tio já tinha sido preso. Esse meu tio traiu a esposa dele com uma outra sobrinha dele. Esse meu tio,
ele, dá até vergonha de falar, ele era um músico muito bom, ele ia para a noite, e eu gostava de ver a noite com ele. Um monte de coisa errada. A primeira vez que eu peguei arma, foi da mão do meu tio. Esse era o tio que por que será que eu gostava tanto dele, né? E quando esse meu tio começou a ficar doente, eu não podia fazer nada por ele no hospital, o pessoal começou a evangelizar, visitar, orar, trouxe libertação para os meus primos. E no dia do enterro do meu tio, um pastor do Evangelho Quadrangular, que estava fazendo o enterro, falou assim: porque esse nosso irmão, hoje, na presença de Deus, o quê? Eu falei, não, irmão. Olha, eu conhecia muito crente nessa época. Eu sabia que muita gente podia ser crente. Meu tio Arthur, irmão, esse pastor não sabe de nada. Enganado o pastor. Aí eu cheguei na irmã desse meu tio, minha tia que era pastora, eu falei, ô tia, seu pastor está doido. Ele falou que o tio Arthur agora é irmão, porque irmão para mim era sinônimo de crente. O tio Arthur virou irmão. Ela falou, virou. Eu falei, como? Tio Arthur era um candidato para o fogo do inferno, assim. Falou, Juninho, que era o meu jeito que a minha família me chama. Juninho, antes do tio morrer, o tio declarou Jesus como Senhor e Salvador. A gente orou com ele, saiu o demônio, o tio pediu perdão, o tio isso. Falei, foi? E ele está no céu? E eu fiquei? E eu não estou? Deram um jeito para ele? Então tem que dar um jeito para mim também. Gente, eu vim se converter mais ou menos 6 meses depois. Um ano antes, eu tinha uma amiga que tentava me arrastar para a igreja todo sábado, Elizabeth. Não foi assim. Por que nós estamos orando por alguns amigos? Porque alguns estão mais próximos da conversão, outros estão mais distantes. Nós queremos que você fale do amor, da graça de Deus, ore por eles. Alguns você vai ver uma resposta antes do que você imagina. Outros vão te dar um pouco mais de trabalho. Por isso que quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele diz assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz, Deus quem fez, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Pois nós que pregamos, evangelizamos, falamos de Jesus, olha, nós somos apenas cooperadores de Deus, mas os que se convertem, os que vêm a Jesus, eles são a lavoura de Deus e o edifício de Deus em Cristo Jesus. O máximo que eu posso fazer é cooperar com Deus. Tem igreja tentando fazer evangelismo na baciada, sem derramar a vida, sem derramar o coração. Eu questiono alguns métodos, mas quando eu vejo homens de Deus orando pelos seus amigos, intercedendo diante de Deus, amando e servindo aos seus amigos, aí a graça de Deus ganha espaço e se derrama. É Deus quem dá o crescimento. Mas você pode regar? Você pode regar. Você pode plantar? Você pode plantar. Você pode jogar uma sementinha? Você pode jogar uma sementinha. Você precisa estar então preparado para Deus usar a sua vida, preparado para ser testemunha. Como? No Evangelho. 2 Coríntios 2,12, Paulo diz que quando chegou a Troade, foi para pregar o Evangelho de Jesus, e aí ele viu que Deus abriu uma porta. Sabe, queridos, você tem que falar do Evangelho de Jesus. Você não tem que discutir igreja, discutir dízimo, não. A sua grande missão no mundo é pregar Cristo Jesus e esse ressurreto. Você não tem que discutir ordenação feminina. Você não tem que discutir quando Jesus vai voltar, se antes, depois, do milênio. Não. Você tem que pregar quem é o Cristo, o amor, o perdão, a vida e o juízo eterno em Cristo Jesus. Amém. Amém? Isso é pregar o Evangelho. E as outras coisas, Oswaldinho, deixa eles converter que ele aprende. Prega o amor, prega o perdão, prega a restauração, prega a misericórdia, prega a verdade da libertação, prega a cruz do sacrifício. E o resto a gente aprende junto depois. Você tem que estar preparado para falar
de Jesus. Não precisa defender a igreja, não precisa defender pastor. Esquece as outras conversas que infelizmente o maligno tem semeado no coração do povo. Mas fala de quem é Cristo. Fala do perdão de Jesus. Fala de como Ele faz novas todas as coisas. Isso é pregar o Evangelho. Esteja preparado, porque quando você vai intencionalmente falar, Deus abre a porta. Olha o que Paulo diz: primeiro eu fui para Troade, cheguei lá, eu vi que Deus abriu a porta. Irmãos, eu saía de casa em São Paulo, 45 minutos depois, eu estava na casa de um irmão em Cristo que tinha um grupo de estudo na casa dele. Um dia a esposa dele falou: Oswaldinho, você não faz uma reunião na casa da minha mãe? A dona Maria Ângela estava nesse dia, ela falou: ah, pastor, seria tão bom receber esse grupo. E aí, nós estávamos lá perto de Interlagos, a dona Maria Ângela morava do lado do Parque do Anhembi, do Ibirapuera, perdão. E como ali no nosso grupo a maioria era cristãos, a dona Rosângela nem seu marido era, eu fui para o apartamento deles, lá no Ibirapuera, pensando que ia ter só eles de não crente e um monte de crente. Quando eu chego no apartamento, a dona Rosângela, que não era da nossa igreja, ela abre a casa para os seus vizinhos. E um monte de gente que nunca tinha aberto uma Bíblia na vida, sentou para nos ouvir. Preguei naquela noite, fizemos um estudo bem dinâmico, sobre a parábola do semeador, cada tipo de terra, a semente, cada tipo de coração. E ali, na grande São Paulo, num lugar lotado de igreja em volta, quando a gente acabou a noite, vários dos vizinhos falaram: eu nunca tinha ouvido falar de Jesus assim. E aí eles acabaram a noite perguntando: pode fazer uma outra reunião dessa? Eu virei para o Fauzi, que era meu discípulo, eu falei: Fauzi, agora é você. Pode, o Fauzi dirige o grupo, Deus abençoe. Porque discípulos têm que fazer discípulos. Você está preparado? Seu chefe te chama amanhã e fala: oh, você é de igreja, né? Meu filho lá na escola dele falou um negócio, me fala um pouco da sua fé. Ih, Deus abriu a porta, você não está preparado para falar, e agora? Agora você liga para o pastor Oswaldinho, você manda um zap para o Zé Roberto, o que você faz? Se prepare, Deus vai abrir portas na sua vida. Segunda forma de se preparar, orando. Hoje de manhã, como eu disse, nós começamos com 69 nomes, já passou de 110. O texto bíblico, Paulo diz aos Gálatas: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Minha mãe orou mais de 12 anos, minha tia 15 anos, eu orei 18 anos pelo meu pai. Orei alguns meses por alguns filhos na fé. Orei alguns meses por uns colegas de trabalho. A gente, quando está no processo de gestação, tem a tendência de ser impaciente. Muita gente ainda não se converteu, talvez pela minha e pela sua impaciência. Porque a gente quer ver logo a pessoa se dobrando a Jesus. A gente quer ver logo a pessoa erguendo a mão. A gente quer ver logo essa pessoa se batizando. Mas calma. Paulo diz que a gente tem que sofrer as dores, aconselhar de novo, amar de novo, buscar de novo, ter paciência, ter amor, ter longanimidade. Por isso que eu estou convidando vocês para a gente fazer isso juntos. Eu sozinho talvez eu desanime de orar por 100 pessoas, mas quando 500 pessoas oram por 100 pessoas, ou por 200, ou por 2.500 pessoas, e quando a gente começar a ver cada uma dessas pessoas se convertendo, vindo a Jesus, você vindo aqui testemunhar do seu colega de trabalho, do seu familiar, do seu colega de faculdade se convertendo a Jesus, a nossa oração vai se tornar mais perseverante, a nossa oração vai se tornar mais animada, a minha fé vai se juntar à sua fé, nós vamos ser mais encorajados, e nós vamos levar amigos para o céu, para a glória de Jesus. Meu tempo acabou, eu tenho que terminar, mas eu quero convidar você a consagrar a sua vida. Todo esse processo só vale a pena quando a sua vida está no altar de Deus. Por isso, meu querido,
Cuide do seu relacionamento com Deus de forma zelosa. Cuide do seu relacionamento com Deus de forma preciosa. As pessoas vão ver como você ama, serve e se envolve com Deus. Ore pelos seus contatos, mas passe tempo com eles. Eu achei muito bonito uma senhora da nossa igreja aqui, que vai andar com a cunhada dela, que não conhece a nossa fé, chamou a minha esposa para andar junto, e no terceiro dia que elas estão andando juntas, qual é o assunto que veio? Fé, vida com Deus. Às vezes a gente gosta de andar com os irmãos, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa abrir espaço para andar com aqueles que ainda não conhecem Jesus, para a gente salgar, para a gente abençoar, para a gente ser luz. Compartilhe a mensagem aproveitando as oportunidades da vida. Seu amigo está em luta, seu amigo está desempregado, ore com ele, mostre a fé que você tem em Deus, abençoe a vida dele com tempo, com energia. Convide seus contatos para atividades com outros irmãos, como eu já disse. E ao mínimo interesse em compreender algo de Deus, seu amigo quer entender: por que vocês usam a Bíblia? Por que a sua igreja não tem imagem? Por que vocês vão na igreja 2 vezes por dia? Por que toda semana você vai na igreja? Quando seu amigo tiver dúvida, não despreza ele não. Convide ele para ler a Bíblia, para entender, para estudar. Amados, eu vou terminar esse culto diferente. Jesus Cristo disse que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Não é isso que diz a Bíblia, sim ou não? Eu fico imaginando, eu vou fazer uma bagunça santa aqui, né? Eu fico imaginando o anjo que trabalha na expedição das almas, e não se converte ninguém, o anjo fica assim, ó. Aí ele fala assim: se converteu alguém? Não. Aí dali a pouco no céu, o anjo escuta: como é que é? Se converteu alguém? Onde? Em Santa Bárbara. Santa Bárbara do Oeste? É. Peraí, se converteu mais alguém? Aonde? Em Nova Odessa, em Nova Odessa. Se converteu mais alguém? Aonde? Americana da Noia. Aí o anjo fala: traz o salgadinho, traz a Coca-Cola, traz a pipoca, traz o bolo, aumenta o som, vamos fazer festa. Porque se converteu alguém. Aleluia. Aí vem, o que tem festa? Salgadinho, sorvete, pipoca. Aí o anjo sai, aleluia, junta mais anjo, gente se converteu. Aí foi parando. E aí aconteceu? Não, ninguém reconheceu Jesus como... Não. Em Americana? Limeira? Nem em Sumaré, que tem tanto pecador em Sumaré. Em Hortolândia. Aí, irmãos, o anjo tem que voltar daquele dia a dia sem graça, difícil. Sabe por quê? Porque eu e você fomos chamados. Pode deixar, querido, obrigado, depois eu pego. Eu e você fomos chamados para sermos agentes de festa no céu. Tem o coração dos anjos querendo fazer festa à honra de Cristo Jesus. Consagre sua vida para ser um promotor de festa no céu. Famílias abençoadas. Santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Deus vai usar o seu testemunho, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua casa, Deus vai usar aquela oração que você chorou anos e agora você canta vitória na vida de alguém que está chorando. E quando você experimentar essa maravilha, você vai ter leveza para se encontrar com Jesus e dizer: Senhor, eis aqui meu discípulo. Eu aprendi que o Senhor me amou tanto que eu consegui ajudar o meu amigo. E aí Jesus vai dizer nos seus olhos: eu sei, nós fizemos um festão alegre por causa do seu amigo.
Você patrocinou umas festas de arromba. O céu está feliz em te ver, porque entre tudo que você fez no mundo, você trouxe gente para conhecer Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Vamos ficar em pé. Talvez tem gente aqui que nunca levou ninguém para Jesus. Talvez você se sente um estéril, uma estéril. Talvez você nunca teve o privilégio de orar com alguém, dizendo: Jesus, minha vida é tua. Quantos aqui diriam: Oswaldinho, eu quero promover festa no céu, eu quero que Deus use a minha vida para tocar a vida de pessoas. Eu nunca levei ninguém, mas eu gostaria de não terminar este ano sem levar alguém a Jesus. Amado Deus e Pai, nós somos gente da festa dos céus. Nós somos gente chamada para em Cristo Jesus engrandecer, exaltar, glorificar o Teu nome enquanto vivermos. E não queremos fazer uma festa só para nós, mas queremos que onde estivermos, no nosso ambiente de trabalho, de estudo, na nossa vizinhança, nós queremos que muitos outros amigos venham conhecer o Senhor como suficiente Senhor e Salvador. Age através da vida dos meus irmãos e irmãs. Dá frutos àqueles que eram estéreis. Opera milagres e maravilhas através do testemunho dessa gente que te ama, que te serve, que sabe que o Senhor é um Deus bom e quer partilhar essa bondade com todos aqueles que precisam. Age através da tua igreja, que seja uma igreja verdadeiramente frutífera, que seja uma igreja que reparta a graça, o amor, a salvação, a libertação, a vida e a abundância que há em Cristo Jesus. Nós dissemos não para a esterilidade, nós dissemos não para a falta de discípulos. Queremos ser igreja que avança, porque aprendeu a te amar e quer amar ao próximo, e quer amar os amigos, e quer amar aqueles que ainda não te conhecem, para a honra, para a glória, para louvor do nome de Jesus. Amém.